Bom, uma relação simples, básica, mas que é importante a gente comentar sempre, né? E mostrar, demonstrar para que vocês entendam as diferenças. É a relação entre a frequência respiratória e a sensibilidade. Então, dois parâmetros que se relacionam no que a gente basicamente vai definir entre aquele ciclo ser um ciclo controlado, ou um ciclo assistido controlado, ou um ciclo assistido, né? Qual que é a interação entre eles? E a gente vai ver agora, já nesta aula, neste momento. Então, bora lá? Bom, primeiro eu quero lembrar vocês que quando a gente fala de ciclos controlados, puramente controlados, que seria a abreviação, né, CMV, que é Ventilation, Mandatoration, Continuation, né? Eu vou mandar uma ventilação mandatória de forma contínua, tá? Isso quer dizer que eu vou garantir a respiração para o meu paciente por meio da frequência respiratória, certo? Porém, se esse paciente quiser uma frequência acima do que eu estou ofertando para ele, ou seja, acima da mandatória, né? Que é o que eu estou ofertando, eu chamo de mandatória, né? Se ele quiser algo acima ou a demanda dele realmente estar acima do que eu estou ofertando, aí a gente chama de ciclo assisto controlado, tá? E aí a abreviação da modalidade ali seria A barra CMV. A gente já viu que dificilmente o ventilador vai dar essa opção de fazer só CMV, ou seja, só ciclos controlados. Isso quer dizer que a sensibilidade estaria desligada ou ausente. Nos ventiladores mais antigos, isso era possível. Alguns ainda é possível, mas assim, a preferência, a tendência é que, mesmo que você queira controlar, e mesmo que esse paciente esteja realmente assim, acoplado na ventilação, fazendo só ciclos controlados, o que nos compete a fazer é sempre deixar a sensibilidade ligada para que o paciente, se necessário ou quando necessário, entre na ventilação mecânica. Então, isso aqui, puramente, a gente não vai mais fazer, tá bom? Então, pelo amor de Santo Cristo, liguem mesmo. Eu quero controlar. Não adianta. Se você quer controlar, então cede seu doente. Se não, se ele tiver com uma demanda acima do que você está ofertando, ele vai entrar. E ele só consegue entrar na máquina quando você liga a sensibilidade, certo? Então, você vai ajustar a sensibilidade, tá? Assim como vai ajustar uma frequência respiratória mandatória, que é a do ventilador, ok? Você vai, então, ajustar essas duas. O que é a interação entre esses dois, né? Se esse paciente não tiver um esforço, né, muscular, ele vai ter a frequência respiratória mandatória igual à frequência respiratória total da monitorização do ventilador, ok? Então, isso aqui a gente chama de ciclos controlados, ok? E caso esse paciente entre, caso ele tenha um esforço muscular, então a frequência respiratória mandatória vai ser menor, tá? Do que a frequência respiratória total da máquina, porque o paciente ele vai estar entrando acima do que você está ofertando. Às vezes até iguala, tá, gente? Mas ele está puxando todos os inícios. Então, é importante você identificar as coisinhas, os detalhezinhos que eu vou mostrar aqui já já, tá bom? Isso quer dizer que se ele está disparando, iniciando, eu chamo de ciclo assisto
controlado. Ok? Porque assisto simplesmente pelo fato dele ter iniciado o ciclo, iniciado a inspiração. Só que o resto eu vou controlar. Eu vou controlar a pressão ou o volume, vou controlar o tempo inspiratório ou o fluxo, que é a entrega do volume, né? Então eu vou controlar o resto. Ou seja, aqui eu estou falando dos modos, vou colocar aqui, modos PCV e VCV, no qual esse paciente pode fazer ciclos tanto controlados quanto assistos controlados. Evitem deixar a sensibilidade desligada, tá? Deixa ligada. Se ele precisar entrar, você vai identificar na máquina e vai ajustar, ou vai deixar, ou vai reajustar conforme a necessidade, ok? Então, PCV e VCV é a relação aí entre a frequência e a sensibilidade. Já aqui, o que seria um ciclo assistido, né, ou espontâneo, existe não seria bem o nome ideal, espontâneo, né, mas você vai encontrar ali na literatura que são os meus modos PSV e CPAP, tá? Sendo que tanto o PSV quanto o CPAP, você não ajusta frequência respiratória. Saúde, obrigada. Você não ajusta a frequência respiratória, certo? Você não tem frequência respiratória mandatória. Mas você tem a frequência respiratória total, que é o que o paciente deseja, tá bom? E ele só consegue entrar na máquina, obviamente, iniciar aquele ciclo e ter um ciclo assistido por meio de uma pressão de suporte, tá? Com o ajuste da sensibilidade, ok? Então, você obrigatoriamente tem que ajustar bem ajustadinha a sensibilidade para que ele, em PSV, faça o ciclo assistido dele, ok? O CPAP, ele não tem uma assistência na fase inspiratória. Então, ele não tem, assim, uma relação direta com a fase inspiratória, né, com o disparo da máquina e tudo, porque ele vai inspirar e expirar dentro daquela pressão contínua, né? Por isso CPAP, né? Pressuration Air Positivation Continuation, né? Pressão positiva na via aérea contínua, que é a própria PIP, né? Então ele não vai fazer um disparo com um ciclo assistido, tudo, tá bom? Mas, de qualquer forma, obviamente, né, você liberando a sensibilidade dessa máquina, se você não der suporte, é CPAP. Se você der suporte, é PSV, e ele precisa da sensibilidade para ter aquela assistência na fase inspiratória, caso você esteja, então, mais comumente ofertando um suporte, porque geralmente a gente está fazendo, de fato, PSV e não CPAP na ventilação invasiva, tá? Então, é o nosso ciclo assistido aqui com a relação da sensibilidade, beleza? Quando a gente fala de onda, ciclo controlado e assisto controlado, note que a máquina sai da pressão mínima para positivo, certo? Pressão mínima para positivo. Retinho, pressão mínima para positivo. Já o ciclo assisto controlado, ele tem uma leve queda e depois recebe a inspiração, né? E aí, lógico, né? Se eu fosse falar do assistido, que seria o PSV, todos os ciclos vão ser disparados pelo ventilador. Desculpa, todos os ciclos vão ser disparados pelo paciente. Então, todas as ondas vai ter essa quedinha aqui do gráfico de pressão. Por qual motivo? Lembrando que esse paciente ele está num circuito fechado. Então, na hora que ele
contrai a musculatura inspiratória, ele suga, ele rouba pressão do sistema, e por isso ele gera essa queda no gráfico, tá? E aí a gente vai lembrar que a sensibilidade, né? Quando você bota uma sensibilidade, então eu tenho uma PIP de 5, certo? Quando coloco uma sensibilidade à pressão de -1, por exemplo, na hora que esse paciente rouba 1 de pressão, ou seja, chega com um nível pressórico mínimo de 4 ali, aí a máquina manda a inspiração para ele, ok? Se eu colocar -2 de pressão, então ele tem que roubar até 3, e aí depois ele vai receber e tudo. E aí, como a gente ajusta de uma maneira mais confortável para o paciente, tudo já citei aqui, né? E o nosso foco é saber identificar um ciclo controlado, assístido controlado ou assistido, e como que se interagem, né, esses dois parâmetros. Então, notem que às vezes o gráfico é bem sutil, né? Claro, quanto maior essa depressão, às vezes maior é o esforço do paciente. Então, às vezes a demanda dele, o trabalho muscular está muito grande e não é que seja o ideal, tá? Mas aí caso a caso. Então, por exemplo, esta máquina aqui, ó, a quedinha é bem sutil neste exemplo, né? E sempre a máquina, ela vai também te sinalizar um ciclo assistido ou assisto controlado, né? Com algum outro sinal. Além da sua monitorização gráfica, ó, nessa máquina, esse verdinho aqui pisca na hora que o paciente entra. Nessa aqui, ó, opa, tem um botãozinho aqui, ó, escrito trigger, que é sensibilidade também, né? A gente já falou que a sensibilidade ele tem outro nome, como trigger, por exemplo, né? Que é em inglês, no caso, que significa acionar, né? E você olha ali no gráfico, dá para ver a quedinha, né? Tá até maior que a outra. Mas olha só, vamos olhar a frequência, ó. A mandatória desta máquina aqui, ó, tá 12. Total do paciente está 14, então ele está puxando. Então, olha só, você consegue saber se esse paciente está fazendo ciclo assisto controlado por diversas formas. Primeiro, olhando o paciente, né? Avaliando o paciente, ele vai ter esforço inspiratório. Segundo, a frequência mandatória vai estar menor, né, do que a total. Terceiro, o gráfico vai ter uma quedinha lá no gráfico de pressão. Quarto, o ventilador vai dar algum sinal de luz. Ou, ó, esse aqui pisca, por exemplo, esse aqui tem uma bolinha, né? Outros aparece um azinho de assistido, outro aparece um pulmãozinho, enfim, cada um aparece um Tzinho de trigger, não tem padrão, mas cada um avisa da sua forma, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, a frequência de 25 e a total do paciente está 39, já se vê que esse paciente está demandando demais, tá? Então, ele está fazendo aí ciclos assístidos controlados devido a uma demanda muito grande. Olha esse exemplo aqui, ó. A cada inspiração, ó, C, de ciclos controlados, certo? E na hora que o paciente puxa, é claro, nossa, aqui tá puxando demais, né? Porque esse paciente, ele tá com fome de ar ali, tá assincrônico, tá cheio de secreção aqui, ó, tudo, né? Mas, o exemplo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é justamente assim, ele iniciou aquele ciclo, então olha aí, ó, aquele leu como controlado, leu errado, né? Mas porque o paciente continuou entrando aqui. Às vezes é pelo time ali da onda, né? Porque a frequência do ventilador também está alta, né? Então, às vezes, o ventilador ele dispara um pouquinho antes do paciente, mas ele está fazendo aquele esforço ali
o tempo inteiro. Então, olha lá a diferença, né? Então, cada ventilador vai mostrar de alguma forma, tá? Então, aqui, ó, frequência mandatória de 33, a total de 33, né? A máquina que está fazendo todos os ciclos, então, ciclos controlados. Já aqui, ó, 35 e o paciente total está 36. Note que o paciente, ele está numa frequência muito semelhante ao que estão tentando ofertar aqui. Mas ele está com esforço, está secretivo, enfim, né? Então, teve uma pequena diferença ali, mesmo que desse empatado aqui. Dá para ver que ele é que está puxando, a máquina também identifica aqui, né, o Azinho de assistido, né, de assisto controlado, no caso, porque é um modo controlado. Então, cada máquina aí vai dar um sinal de fumaça, né? Se você observar o vídeo, ó, a cada ins, ele vai mandando esse Azinho aí, né? Mostrando a assistência, né? No início do ciclo. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, além da quedinha do gráfico de pressão, pisca um T de trigger. E olha só que bonitinho, um T roxo. E na hora que você olha a onda de fluxo, tem um iniciozinho roxo, identificando que o paciente iniciou aquele ciclo, tá? E por qual motivo roxo? Roxo foi a cor que o ventilador escolheu, tanto faz a cor, né? E por qual motivo não é aqui na onda de pressão? Porque a gente pode ajustar a sensibilidade à pressão ou a fluxo, certo? E esse ventilador certamente está ajustado em fluxo, e tudo bem, não tem nenhum problema nisso. A grande questão é, se a sensibilidade estivesse em pressão, ao invés de ficar roxo aqui na curva de fluxo, ficaria roxo aqui na onda de pressão, tá? Então, mais um exemplo aí de como as máquinas dão um sinal de luz, né? Se vocês olharem o vídeo, ó, o paciente tem esforço inspiratório e note que a cada frequência um Tzinho, ó. Tzinho. É claro que neste exemplo aqui, o paciente está em PA/CPAP, né? Eu não estou fazendo CPAP porque eu estou dando suporte acima de PIP. Então, isso aqui é PSV. E o que é PA? Pressão assistida. Como a gente já falou muito, que vocês estão craque já, não importa a sigla, né? Enfim, importa o que você está ofertando. Você está ofertando PIP, está ofertando PS, né? Pressão de suporte acima da PIP. Então, isso aqui é PSV, que ele abreviou como PA, que é pressão assistida. Então, PSV, ok? Então, obviamente, o paciente ele vai entrar em todas. E não necessariamente, sempre ele vai ter, então, esse Tzinho e o roxinho aqui ou o roxinho aqui. E também essa quedinha da frequência, da pressão. Note que você não dá a frequência, ó. Cadê a frequência? Né? Você não dá a frequência e a total do paciente é 42. Nesse exemplo aqui. Então, lógico, o paciente está com a demanda alta, o paciente está com taquipneico, né? Olha, um suporte 20 acima da PIP, então um suporte muito alto. Então, um paciente que tem algum problema ali, respiratório, metabólico e etc., tem que ser avaliado pelo fato de que ele está com uma demanda muito alta, né? Que não vem o caso agora, né? A intenção aqui é vocês verem os sinais de luz da máquina dizendo se esse paciente está entrando ou não. Lógico, como ele está em PSV, ele ia entrar em todas do mesmo jeito, né? Mas para mostrar aí também os sinais que essa máquina dá. Então, mesmo que estivesse em pressão controlada, na hora que esse paciente entra na máquina, ele vai piscar um Tzinho também,
ou seja, indicando que o trigger foi, né, que o disparo foi por meio de um esforço muscular do paciente, e iria fazer a ondinha, iria ficar rosinha, ou roxinho, né? E também ia ter essa diferença das frequências, beleza? Olha esse exemplo aqui também, ó. A cor azul é o ciclo controlado e o laranjinho é o ciclo assisto controlado. O paciente está em PCV, né? E aí, note, ele está começando a entrar um ciclo aqui, um ciclo lá, meio perdido. E além disso, ainda tem, ó, um pulmãozinho que aparece na hora que o paciente puxa. Aqui eu não consegui pegar ali na foto, né? Mas aqui ele tá entrando aqui, ó, né? Note que tá laranjinha, ó. Apareceu o pulmãozinho ali. Deu para captar o pulmãozinho ali bem na hora, tá? Então é isso, pessoal. Essa interação entre frequência, tá? E sensibilidade faz parte dos conceitos básicos também, né, da ventilação, mas vale a pena ser lembrado, tá? Primeiro, essa questão de manter a sensibilidade ligada, de vocês diferenciarem o que seria um ciclo controlado, o que seria um ciclo assisto controlado ou ciclo assistido, né? Então, VCV, PCV e PSV. E também identificar realmente que a máquina ela oferta esses sinais de luz aí de alguma forma em cada máquina. Cada máquina vai ter o seu estilo, né? Vai aparecer um pulmãozinho, uma carinha, um bonequinho, uma luz piscando, enfim, mas de forma mais técnica, além da avaliação do doente, obviamente, né? Falando de ventilação mecânica, avaliem a curva de fluxo e a diferença entre a frequência mandatória e a total. Beleza, galera? Então, essa é a primeira interação aí entre frequência e sensibilidade. Fechou?